Olá pessoal, eu vou fazer um vídeo agora a respeito também de respostas às questões que estão vindo pelo e-mail para mim. A grande maioria eu estou respondendo particularmente quanto às dúvidas que surgem pelos vídeos, né, nos assuntos dos vídeos. E ontem eu passei o dia quase que todo respondendo a muitas perguntas de dúvidas. Em todos os vídeos que eu coloquei, as pessoas estão mandando um e-mail com as questões, né? E eu estou respondendo particularmente, a grande maioria. Outros, eu posso responder por aqui, que pode servir, né, para a grande maioria das pessoas que vê os vídeos. A primeira dúvida é sobre um vídeo que eu fiz há uns tempos atrás, em 2015, falando do gráfico para as cores que faltantes na aura da pessoa. E então, o que acontece? Falando sobre esse assunto, eu volto a dizer que é assim, às vezes nós usamos uma determinada cor, uma determinada tonalidade em nossas roupas, roupas íntimas, né? Até garfo, cabo de garfo, faca, talher, prato, copo, cortina, sofá, colcha, tudo que vocês podem imaginar que intimamente ligados ao nosso gosto, a gente usa muito. E a cor, ela emite uma frequência. Às vezes você está numa situação emocional que aquela cor que você está usando, ela não é muito boa para você permanecer muito tempo com ela. Então, o que acontece? Você adquire um padrão energético muito forte naquela tonalidade. E outras cores ficam faltando na sua aura, vamos dizer assim, né? Então, você usa muito uma cor e falta outras. Nós precisamos de todas as cores do nosso padrão energético, né? Porque as cores da nossa aura, na verdade, elas são referentes é, ao aspecto solar, né? Ao aspecto visível. Então, se você não usar um pouco de cada cor e ir revezando as tonalidades, chega um momento que a nossa aura ela fica com a deficiência de alguma tonalidade ou de alguma cor pura, né? Porque temos cores puras, temos tonalidades, temos tons e temos sombreados de cada cor na nossa aura, no nosso campo energético, nos nossos chakras também. Os nossos chakras, eles se mostram com essas tonalidades que a gente vê aí nas imagens, nos desenhos, né, que tem sobre eles, mas é porque o nosso padrão visual aqui da Terra é esse. Porque, na verdade, os chakras, eles são de um branco brilhante, né? Como um cristal brilhando. Todos eles, na verdade, são brancos brilhantes. Só que, conforme nosso padrão de visual, a gente só vê o espectro visível, certo? Então, eu uso para detectar nos meus clientes esse gráfico aqui. Eu uso esse gráfico, assim, nessa posição. Porque são as cores frias, né? E as cores quentes, tá? Essas tonalidades são frias e essas aqui são as cores quentes. Então, aqui nós temos, né, as cores puras, nós temos as tonalidades, temos os tons e temos os sombreados. Às vezes, numa pessoa está faltando um sombreado, às vezes está faltando uma cor pura, às vezes está em deficiência uma tonalidade, às vezes um tom. Um exemplo, um tom entre o vermelho e o violeta fica o carmim. E então, às vezes, a pessoa está precisando de uma tonalidade daquela e eu oriento para que aquela pessoa use mais, vamos dizer assim, umas 2 semanas, uma tonalidade do carmim, né? Uma tonalidade, que é uma tonalidade abaixo da cor pura, para que aquela pessoa equilibre aquele princípio ali da cromoterapia naquele ser, certo? É assim que eu uso. Então, esse gráfico serve para isso. Eu vejo qual a tonalidade, qual o tom, qual o sombreado que está faltando, ou a cor pura que está faltando na pessoa, e digo a ela para ela passar a usar
porque isso aqui afeta muito o equilíbrio emocional da pessoa. O equilíbrio emocional afeta muito, gente, porque as cores, elas vibram uma frequência. E o exemplo que eu vou dar, uma pessoa nervosa, ela não pode, já expliquei que não pode usar vermelho. Uma pessoa agitada, com insônia, ela não pode usar um vermelho. Nem laranja ela pode usar, o que dirá um vermelho. Então, tem pessoas que usam vermelho da cabeça aos pés, porque gostam do vermelho. Mas naquele momento ali, não é bom ela usar o vermelho, né? Nós temos que baixar esse fogo do vermelho nela, né? Do nervosismo, da impaciência, né? Da briga, da contenda, né? Pessoa agitada, pessoa nervosa. Nós temos que baixar esse fogo com as tonalidades dos chakras superiores, que são as tonalidades azul, azul real, né? Não chego nem a dizer violeta, mas pode usar um azul claro. Todas as tonalidades do azul, né? Ela pode usar, né? Balanceado com o branco, para equilibrar, nesse caso aí do vermelho. Quem já usa muito, quem é muito parado, também muito frio, uma pessoa muito assim, aí já pode usar um amarelo, pode usar um laranja, né, pessoal? Eu mesma, eu tenho que me policiar, porque, assim, eu não uso quase tonalidades amarelas, e essa semana eu me deparei com a falta de um pouco do amarelo em mim. Então eu fui, né, para amenizar essa falta do amarelo. Aí estou usando mais um amarelo essa semana para assentar um pouco essa falta, né, e ajeitar esse padrão, certo? Outra coisa também aqui que me perguntaram, que foi dúvida também do e-mail, é falar das antenas parabólicas, que as pessoas que têm antena estão tendo um certo processo de nervos abalados e insônia. Realmente, né, as antenas parabólicas, elas surtam muito efeito negativo, né, pessoal? Um efeito negativo muito, muito mesmo. Então, o que acontece? As pessoas têm que se afastar um pouco dessas antenas, porque além disso, elas atraem as linhas Hartmann, né, as linhas Curry para si, para perto, porque aquele padrão que as linhas, como eu já expliquei em outro vídeo, elas ficam se flutuando. E aquele padrão das linhas, elas podem avançar um pouco mais para dentro, onde está você, onde você dorme, e que faz esses distúrbios terríveis aí, né, que as pessoas têm. Que ter insônia é uma coisa terrível, porque o seu corpo físico não descansa. O seu corpo espiritual também não, porque você não sai para descansar, aí você fica ali dentro daquele padrão ali direto, certo? Então, às vezes acontece das pessoas sentirem que quando vão verificar a pressão arterial, a pressão está normal, mas no entanto, quando faz a análise, aparece que a pessoa tem pressão alta. Isso, as pessoas ficam assustadas, como eu tenho pressão alta se quando eu vou verificar a pressão está normal? Ou talvez até um pouco baixa. É porque o corpo físico é o último a ser afetado por essas ondas, né? Como eu já expliquei em outros vídeos, é o último. E então, esse padrão da pressão alta, ele já está presente nos corpos espirituais. Só falta adentrar no corpo físico. Então é difícil para a pessoa, às vezes, ficar na dúvida, por que será que acontece isso de apresentar para mim um padrão de pressão alta, se na verdade a minha pressão não é alta? É porque seu corpo físico ainda está no normal, mas a pressão alta já está no seu perispírito. Compreende? A pressão alta já está no seu perispírito. E então, é isso que acontece. Aquilo que eu já falei em outros vídeos, as doenças, elas surgem nos corpos sutis primeiro, depois no espiritual, né? E então, depois no físico, né? Melhor dizendo. Então, para elas aparecerem no físico, primeiro elas estão no espiritual. Só mesmo uma análise radiestésica que vai mostrar que você está com problema já no corpo espiritual. Então, o que tem que se fazer? Acertar o campo energético todo para que, com o passar do tempo, com o tratamento, daqui a uns 3 meses, vamos ver se já acertou esse padrão. Né? A sorte é que esse padrão ainda está no espiritual, né? Não está ainda no físico, mas já está acontecendo, ok? A outra pergunta é sobre o gráfico, querendo saber, as pessoas, né? Umas 3 ou 4 pessoas querendo saber sobre
afastar ou aproximar, né, as pessoas, porque eu uso o gráfico afastador, aproximador para fazer esses trabalhos. Mas primeiro, eu analiso com a radiestesia se há a permissão dos mentores, da espiritualidade e do universo, para que haja aproximação ou afastamento, né? E então, quando a aproximação realmente em duas pessoas, com dois seres, aí o universo diz que sim, aí eu posso fazer o trabalho. Se o universo disser que não pode, que não vai haver aproximação dessas duas pessoas, aí eu não faço, certo, pessoal? O gráfico que eu uso é esse aqui, né? Ele tem duas antenas, uma antena aqui e uma antena aqui, certo? A gente coloca, se for um homem com uma mulher, a gente coloca o homem aqui e a mulher aqui. E a gente vai pendular para saber. Quanto mais centralizado ficar o balanço do pêndulo e a força do fluxo do pêndulo, mais é certo que as pessoas se dão, que têm afinidade. Se o pêndulo girar, se o pêndulo for na horizontal, não há possibilidade alguma, né? E isso aqui também serve para tirar vícios, esse gráfico, né? A gente coloca também o testemunho aqui, aí um outro processo, para a gente tirar vício de alcoolismo, de drogas, a gente usa o testemunho aqui nesse meio, para tirar vícios, de uma forma geral. Também doenças, a gente coloca, vamos ver qual é o que o pêndulo fala, o que o universo diz, através do pêndulo, sobre a doença dessa pessoa que eu colocar aqui. Também, se o pêndulo for em diagonal, é porque o tratamento está indo certo, né? E o tratamento está indo correto, está em andamento o tratamento, ok? É assim que funciona esse gráfico, ele já está até na minha pasta de gráficos de radiestesia, lá na minha página do Facebook, tá? Quem quiser acessar, eu tenho esse gráfico lá para mostrar, para vocês baixarem, certo? Mas tem que ter muito cuidado, porque se o universo disser que não há essa possibilidade, então vocês nem tentem, porque só vai dar tudo para trás, tá, pessoal? Ainda vai piorar a situação, ok? Espero que tenham respondido. Fiquem com Deus, até a próxima.